seu sussurro, a brisa que vem do amanhecer. Na dança do mar, ouço a sua voz ecoar, e ao seu soprar posso ver criar a vida. Aleluia, toda a criação a cantar. Aleluia, toda a criação te louva. Aleluia, toda a criação a cantar. Aleluia, toda a criação te louva. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus.
somente a ti, Jesus, somente a ti, Jesus, somente a ti, Jesus. Abriu mão da sua glória e semelhante ao homem se esvaziou, servo tornou e a si mesmo se humilhou. E como filho obedeceu até a morte, morte de cruz. Mas o grande Deus, o nosso Pai, o exaltou e lhe deu um nome que é sobre todo nome no céu e na terra e debaixo da terra. Ao nome de Jesus, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. Quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar o meu espírito, assim o farei. Me dá mais uma chance. Eu quero nascer do teu espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja tua vida, Jesus. Uma chance
quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar o meu espírito, assim farei. Me dá mais uma chance. Eu quero nascer do teu espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja tua vida, Jesus. Eu quero nascer do teu Espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja tua vida, Jesus. Eu sempre entendi que quando a gente se reúne em torno do nome de Jesus, o propósito é que a gente se renda cada vez mais a Ele. Então a gente não está aqui para passar o nosso tempo, a gente está aqui para entregar o nosso tempo, o nosso coração ao Senhor. Então que hoje, que aquilo que a gente está fazendo já aqui, seja uma entrega, uma oferta de coração, de abertura de coração para Deus. Chegou o momento de eu mandar um abraço aí para quem está com a gente hoje. Eu estou vendo Ricardo Lira, o Gilson Edileuza, Vânia Guida. Estou vendo a Karina, que diz sempre, Dani, te amo. A Cláudia Moreno, faz tempo que a gente não se vê. O Luiz Vieira, lá de Portugal, mandar um beijo para a Ecleia também. Mandar um beijão pro pessoal que está lá na sala de vídeo da Daniele. Márcio Costa, querido. Minha mãe está com a gente. Sueli de Souza, mandar um abração para o Miguel Moreira, para minha tia Lenita, para a Polimuse, para Lourdes Gonçalves, para o pastor Géder, para o Rodrigo Mansur, que está lá no Sul, Luciana Guedes, que está no Espírito Santo. É gente de tudo quanto é lado. A Silnelma, minha prima, que está na Bahia. Olha só quanta coisa, né? Graças a Deus por todos vocês. Agora, o melhor que a gente pode fazer junto é o que nós vamos fazer agora. Né? Isabor Brulon também. Meu querido pastor Hudson. Mandar um beijão para todo mundo aí da Catedral Mundial da Esperança. Para muitos, é o melhor lugar do mundo. Silvia Lanes também, mandar um beijão. E a gente pode fazer juntos muitas coisas. A gente pode se reunir por muitos motivos. E eu sugiro que a melhor coisa que a gente pode fazer juntos é orarmos juntos. Você pode orar sozinho. É muito bom que você cultive um tempo de busca que seja extremamente individual, pessoal, é seu e de Deus. Mas a gente também pode lançar mão desse recurso, que é a gente dar as mãos nesse momento e nós orarmos. Não tem nada tão forte quanto isso. A gente está longe, isolado socialmente, mas espiritualmente falando, a gente pode dar as nossas mãos e orarmos ao nosso único Senhor. Dar um beijão também para o Ricardo. O pastor Hudson está dizendo, te amamos, saudações à família querida. Amamos muito o Senhor também. Muito obrigado por tudo. Vamos orar? Pai, nós oramos a Ti nessa noite, para que o Senhor traga renovo. Às vezes o dia é mais pesado, é mais complicado viver, passar pelas situações, mas nós estamos aqui crendo que chegamos à fonte. Temos a Ti como a nossa fonte, que o Senhor nos fortaleça,
que o Senhor ponha em ordem os nossos pensamentos, não deixa que nossas emoções nos sabotem, nos esgotem, nos distanciem de Ti, mas que seja feita uma obra, que haja nesse momento um mover em que o Teu Espírito Santo opere o nosso coração, talvez ferido, talvez cansado, esgotado, apreensivo, preocupado, carente de direção, sentindo dor. Ó Pai, Tu conheces como está o nosso coração no dia de hoje, mas a nossa fé é que apresentando a Ti, diante do Teu altar, ó Pai, nós somos sarados, limpos, aliviados, direcionados, renovados, fortalecidos, que desça sobre nós uma porção que sustente a nossa vida contigo. Queremos continuar a jornada. Tem dias que se torna cansativo demais continuar, mas sabemos que não é na nossa força, mas na Tua força sobre nós. Que desça sobre nós óleo sobre as nossas cabeças, ungindo a nossa mente, nosso coração, a nossa vida, para que a gente creia e saiba que é o Senhor quem faz o caminho e nos dá a força para caminharmos nele também. Pai, oramos pelas famílias, abençoa as famílias, cada lar aqui representado seja tocado pela manifestação da Tua glória. Nós queremos orar, Senhor Deus, em favor da vida emocional do Teu povo. Às vezes a gente tem que lidar dentro da nossa casa com uma situação emocional complicada, por vezes crônica, mas que o Senhor visite e traga cura. Como nós queremos dar esse testemunho de cura? Cura da Covid-19, curas emocionais, curas físicas, curas espirituais, que está aqui, que essa conexão traga algo que nos lance para frente, que nos encha de coragem, de fé, para viver a vida glorificando o Teu santo nome. Pai, nos ajuda nesse tempo difícil, que o Espírito Santo traga o consolo que vai muito além de palavras. Ó Deus, que o sol da justiça nasça sobre nós, resplandeça a Tua glória e nos mostre por onde nós devemos caminhar. Acerta o nosso passo. Nos dá um empurrão, Senhor, para a gente não parar, a gente não quer retroceder, nem se desviar do caminho, mas que o Senhor nos dê essa força que somente o Senhor tem para nos conceder. Nós assim oramos a Ti, ó Pai, no nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, a gente tem uma mensagem hoje, que eu estou dando um título de Quando Menos é Mais. Eu quero ler com você um texto que está em Ageu, livro do profeta Ageu, capítulo 2, e eu vou ler o verso 9. Enquanto você localiza, eu vou tomar mais um pouco d'água. Ageu 2:9 é o nosso texto hoje para essa mensagem. Mandar um beijão aí pro pessoal que entrou agora, Rosane, Evandro. Beijão para essa família, André e Tiago também, os filhos de Rosane e Evandro. E para o Anderson Zazula também, mandar um abração para vocês. Tá bom? Vamos lá. Diz o texto assim: a glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Que o Senhor abençoe essa palavra, que ela traga edificação para a nossa vida, crescimento, que possamos ser tocados por ela, por intermédio da ação do Espírito Santo no nosso meio. Bom, quando a gente fala de glória, a gente tem uma maneira pessoal de enxergar o que confere glória a uma coisa e o que é que confere mais glória a uma coisa do que outra coisa. Se a gente fizer uma comparação, a gente tem a nossa maneira de estabelecer os critérios.
Eu acho que uma casa é mais bonita do que a outra porque, a meu ver, uma cor pode me chamar mais atenção do que a outra. Talvez você pense que uma casa é melhor do que a outra porque ela é mais ampla. Talvez outra pessoa diga, não, essa casa é melhor do que a outra porque a outra é mais velha, essa é mais nova, não é? O mobiliário é mais recente. Enfim, a gente tem critérios. Mas toda vez que a gente busca Deus, a gente está buscando conhecer os critérios de Deus e, a partir da revelação dos critérios de Deus, nos concentrarmos em fazermos uma avaliação, uma leitura de todas as coisas segundo os critérios de Deus. Então, isso é muito importante. A sua forma de avaliar as coisas, ela pode ser uma forma distorcida se a gente comparar a tua forma de ler a vida com a maneira de Deus. E nós estamos aqui humildemente procurando saber qual é a maneira de Deus. E aí a nossa batalha é para ajustar a nossa visão à visão de Deus. A gente sempre sai ganhando quando a gente dá preferência aos critérios de Deus do que aos nossos próprios critérios. O que acontece nesse texto aqui é o seguinte: o povo de Israel estava animado pela possibilidade de reconstruir o templo. Porém, o tempo foi passando e o povo foi dando preferência a cuidar da própria vida, da vida pessoal, do que reconstruir o templo. Então as pessoas deixaram de lado. Elas foram desanimando, a coisa foi murchando no coração deles e cada um deu preferência a cuidar da sua própria vida. Aliás, esse é o rompante do ser humano. A gente quer cuidar da nossa vida, não é? Mas o profeta Ageu foi levantado como alguém que falaria da parte de Deus a respeito da necessidade daquele povo de reconstruir, não é? Se a gente deixar, né, nós temos uma tendência ao egoísmo. Se a gente deixar, a gente não quer saber dos outros. A gente só quer saber da gente. Porém, quando a gente passa a querer saber do todo, da família, da sociedade, da comunidade de fé, do grupo maior, do país, quando a gente tem uma sensibilidade ao grupo, ao todo, e não apenas à nossa parte, a nossa vida ela se amplia. Quando a gente se isola e manifesta egoísmo na maneira de agir, de ser, de pensar, de viver, a gente vai encolhendo e a vida se torna um verdadeiro inferno. A vida só tem sentido quando a gente procura viver bem em comunidade, quando a gente, ao viver, procura saber se a nossa maneira de agir está ferindo o outro, está machucando o outro. E aí esse profeta, o profeta Ageu, ele foi levantado para chegar para o povo e dizer assim, não, vamos lá, subir ao monte, trazer madeira e vamos trabalhar, vamos fazer a reconstrução desse templo. E o que aconteceu foi o seguinte, os critérios, segundo os critérios do povo de Israel, o segundo templo era um templo inferior. A visão daquele povo era que noutro tempo, no tempo de Salomão, em que o reino de Israel vivia, desfrutava de uma prosperidade, eles avaliaram que aquele primeiro templo era um templo magnífico e muito melhor do que o segundo templo. O segundo templo foi feito com lágrimas. O povo desanimado porque não via como superar ou empatar com a beleza, com a estrutura do primeiro templo. Só que aí vem o versículo que nós lemos. Deus disse que a glória do segundo ia ser maior do que o do primeiro. Aproveitar e mandar um beijo aí para o pastor Marcelo Fraga, grande amigo. Aí, obrigado. Então, o que acontece? Às vezes, na nossa avaliação, na nossa vida, em algum momento, a nossa vida gozou, desfrutou de mais prosperidade, de mais saúde,
de alguma coisa a mais do que nesse tempo. Agora, assim como havia uma promessa sobre o povo de Israel a respeito da construção do segundo templo, da reconstrução, também existe uma promessa sobre a nossa vida. Eu já falei aqui algumas vezes, mas eu quero sempre reforçar que é muito perigoso fazer comparações. Às vezes a gente faz uma avaliação de que o tempo que a gente está vivendo agora é pior do que outro tempo, porque a gente identifica que em outro tempo a gente tinha mais. A gente se sentia talvez mais forte, mais seguro em relação às coisas. Mas a gente precisa crer e deixar de lado, nós precisamos deixar de lado, olha só, a gente precisa deixar de lado a nossa maneira de avaliar as coisas e se permitir crer que esse tempo da nossa vida é o melhor tempo que pode existir para nós. O melhor tempo que pode existir para nós não é o tempo que passou, mas é o tempo em que Deus ele determina a manifestação da glória dele numa expressão ainda maior. E aí é muito interessante pensar o seguinte, e é aí que eu quero que você entre, quero que você amplie a tua visão. Olha só, no primeiro templo tinha abundância de ouro e de prata. Mas sabe o que é que teve no segundo templo? O dono do ouro e da prata, ele entrou. Havia uma promessa de que Jesus entraria nesse segundo templo e ele entra cumprindo a promessa. Eu quero dizer para você que o que você teve e perdeu não se compara com aquilo que você tem agora, porque nós estamos vivendo num tempo de perdas materiais, financeiras. A nossa vida foi muito mexida por causa dessa pandemia. Muita gente perdeu muita coisa. Mas eu quero dizer ousadamente, corajosamente, que se a gente perdeu ouro e prata, nós ganhamos o dono do ouro e da prata no nosso coração. Eu estou vendo desânimo em muita gente. Quando a gente começou a fazer as lives, havia muito mais visualizações. Havia muito mais interesse nas pessoas que estavam assustadas com o efeito de uma pandemia. Foi muito estranho no início e eu estou percebendo, no pouco que eu vejo, que eu saio, que já há um clima de já ganhou. Aqui em Itaipuaçu, por exemplo, já tem lojas que os atendentes da loja não estão com máscaras. Aí o povo que vai entrar para comprar já entra sem também. E as pessoas estão como que voltando ao normal. Mas olha só, eu tracei aqui algumas situações, não é, que a gente pode aplicar esse texto. Quando Deus diz que a glória vai ser maior, uma pessoa ambiciosa pensa assim, bom, vou ganhar mais, tudo vai melhorar, eu vou me sentir mais confortável, eu vou sentir mais seguro, eu vou ter mais coisas, eu vou acumular mais, mas nem sempre é isso que acontece. Eu separei 4 situações e eu preciso que você me ajude a pregar. Eu separei 4 aplicações para essa passagem bíblica, para a gente não confundir com o que não é, mas se você quiser ampliar, você coloque aí nos comentários aonde você acha que a gente pode aplicar. Mas eu quero mostrar 4 aplicações muito práticas para a gente trazer esse texto para dentro de nós, para ele nos fortalecer. Bom, situação financeira. Talvez você já teve mais do que o que você tem hoje. Irmãos, depois que eu me tornei pastor, eu nunca mais tive financeiramente o que eu tive antes de ser pastor. Eu não ganhei nada além, se eu analisar a questão financeira. Hoje, ministerialmente, eu dependo que haja sensibilidade, que as pessoas contribuam, que hajam...
E se eu analisar carnalmente, eu saí perdendo. Porque agora sequer eu posso planejar muitas coisas. É muito seguro quando você tem uma quantidade certa de recursos e aí você pode planejar a sua vida. Mas eu quero crer que hoje eu tenho paz. E quando eu tinha mais condições, quando eu tinha mais independência, eu vivia muito mais perturbado. Viver o chamado pode não significar que eu vou ter uma situação financeira melhor, mas eu vou desfrutar de paz, eu vou passar a valorizar as coisas simples, porque hoje tudo para mim é motivo de muita celebração. Agora, quando a gente tem, e tem mesmo, a gente tem a dificuldade de valorizar coisas simples. Então, se você hoje faz uma avaliação que em algum momento da sua vida você já teve mais do que teve hoje, cuidado com essa comparação, porque essa é uma comparação muito complicada de ser estabelecida, porque existem pessoas, hoje mesmo eu estava escutando uma palestra pela internet, eu estava escutando a palestra de um senhor que ele falou o seguinte, olha, eu tinha inúmeras empresas, o médico falou para mim que se eu não fosse interditado e tirasse férias, que eu iria morrer, porque eu cheguei às vésperas de ter um infarto. E aí ele disse que parou tudo e começou a se dedicar às pessoas. Ele já tinha um volume de dinheiro que ele poderia viver sem trabalhar, mas ele passou a ter muito menos do que o que ele tinha, mas ele ganhou a vida, porque hoje ele passa a vida ensinando as pessoas a viver melhor. Então a vida dele ganhou sentido e ele basicamente fala sobre a experiência dele com isso. E eu fiquei pensando, né? Se ele fizer uma análise financeira, ele perdeu. Mas se ele observar toda a vida, ele ganhou muito mais. Então toma cuidado quando você fizer essas avaliações, essas perdas. Ah, eu tinha, agora eu tenho muito menos. Não. A bênção é que a glória da segunda é maior do que a primeira, mesmo que seja mais simples. É óbvio que, aos olhos humanos, estávamos falando de um templo inferior. Mas não é porque há ouro e prata que é a maior manifestação da glória. Eu quero crer que apesar de talvez você passar por perdas, a glória de Deus em você será ainda maior. Eu não quero perder isso. Não quero perder isso de vista. Eu estava conversando com a minha filha aqui minutos antes da live. Eu falei, olha, a gente tem que ser muito, muito mais espiritual. Porque se a gente não toma cuidado, a gente passa a fazer as coisas mecanicamente, aperta o botão no automático e vai vivendo e vai perdendo o valor. Eu quero ganhar o meu dia quando você disser, olha, essa mensagem está entrando no meu coração, está me abençoando, está me fazendo bem, ouvir a palavra de Deus. Ok, se isso acontecer, eu quero festejar. Agora, se eu começar a olhar para a perda financeira, se eu começar a olhar para a dificuldade, se eu começar a identificar que eu estou tendo mais dificuldade, eu vou perder de vista essa glória muito maior. Se a gente perde de vista essa glória muito maior, a gente precisa saber de algo. Nada vai conseguir tapar o vazio, o buraco que vai ficar dentro da gente. A única maneira da gente safar esse buraco que há dentro de nós, na nossa alma, é quando a gente se entrega a viver essa manifestação da glória muito maior, talvez passando por situações menores. Uma outra coisa, né? Eu falei que são 4 coisas que a gente vai dar aplicação para esse texto diretamente para tornar a nossa mensagem aqui prática, né? Primeira, situação financeira. Segunda coisa, idade. Ah, tem gente que passa a mão, não vê mais os cabelos, se olha no espelho, já vê as rugas e começa a se lamentar. E aí a pessoa, você sente que a pessoa não quer perder, não é? Aquele vigor, a beleza que tinha,
eu quando era mais jovem, e a pessoa fica num saudosismo. A glória de uma pessoa que passou a ter mais idade, ela não diminui, sabe por quê? Porque com o tempo há a possibilidade, isso não é obrigatório, mas há a possibilidade da maturidade. Se houver maturidade numa pessoa que tinha 20 anos e passou a ter 30, 40, 50, 60, a glória aumenta. Eu tenho 40, mas eu não quero voltar a ter 20. Porque eu tinha mais saúde, porque eu tinha mais vigor, porque... Não. Porque nada paga a maturidade de você aprender a tomar decisões, a lidar melhor com as tuas emoções, a conseguir se relacionar melhor com as pessoas. Pelo amor de Deus, se a gente acha que a idade avançar é um problema, não, porque a maturidade chega, a gente vai se tornando mais consistente, a gente começa a dar fruto das coisas que a gente plantou lá atrás. Então eu não quero acreditar que a glória agora é menor. A glória é maior. Tudo bem, a gente perde saúde, a gente já não se sente apto para todas as coisas. Enfim, há perdas, mas que não compensam, né? A gente se faz uma avaliação, se estabelece uma comparação espiritualmente falando, é lógico que a glória é maior agora. Obviamente que tem dia que a gente não se sente assim, mas para que a gente está aqui? A gente está aqui conectado justamente para fortalecer aquilo que é de Deus para nós, e não de nós, sobre nós mesmos. Eu estou velho, passou o tempo. Não, eu não preciso pensar que a idade chegar é sinal de que eu vou me tornar uma pessoa rabugenta. Não, eu posso crer que a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Se você foi muito feliz na juventude, amém, glória a Deus. Agora, com mais maturidade, você vai ser ainda mais. O texto não está dizendo que o que era magnífico vai se tornar ainda mais magnífico sob um olhar carnal, almático, segundo uma avaliação humana. Por isso é que somente a pessoa espiritual vai conseguir discernir espiritualmente o que está acontecendo. Poxa, a pessoa tem menos mobilidade, ela tem menos força, ela tem menos saúde, como é que a coisa melhorou? Quem é espiritual discerne o aumento da glória, o fomento de glória que Deus ele investe na vida daqueles que creem. Olha, o que Deus estava dizendo para Israel? Deus estava dizendo para Israel o seguinte: num tempo de prosperidade vocês construíram um templo. Muito bom. Num tempo em que era necessário reconstruir, com lágrimas, com dificuldades, a glória aumentou. Sabe por quê? Porque agora havia uma experiência. Eu acredito que algumas coisas na sua vida você não lutou para ter. Mas acredito que aquelas que você tem, que você precisou lutar para ter, são essas que você dá mais valor. A gente dá mais valor àquilo que foi mais difícil para a gente. Então hoje, quando a gente não tem mais a mesma idade, quando a situação financeira ficou pior, tudo passa a ter muito mais valor. Eu me lembro que nos primeiros dias em que tudo parou, não é? Por causa da pandemia, comer um arroz, feijão e ovo era uma celebração, porque a gente pensava, é simples, mas não está faltando comida. O grande problema é que a gente é sem vergonha. A coisa vai voltando ao normal, a gente vai afrouxando e já reclama que a comida está muito salgada. Então o que Deus queria ensinar para Israel era exatamente isso. Olha, cuidado. A glória do primeiro, ela é inferior se eu comparar a glória do primeiro com a experiência adquirida de um povo que passa a celebrar ainda mais pelas vivências, pelas experiências que tiveram. Então se a gente se baseia, por exemplo, um casamento, né? Eu vou entrar agora, a gente falou situação financeira, falamos de idade, agora eu vou entrar em relacionamento. Um casamento, é melhor o início ou é melhor o final? O que é melhor, quando a gente é casado há pouco tempo ou com o tempo? Gente, é só pensar.
que as experiências é que vão reforçar um relacionamento. Eu sempre digo para as pessoas, o melhor beijo da sua vida foi o primeiro que você deu? Não foi. Não foi. E aí você começa a compreender que as experiências, as vivências é que vão fortalecendo o teu relacionamento. Bom, eu estou falando nisso se a pessoa é casada. Pode ser que você tenha se divorciado. Pode ser que você não seja casado hoje com a mesma pessoa. Não tem problema. Há uma maturidade que vem com as experiências e eu acredito que talvez hoje você se valorize mais. É muito comum mulheres terem sofrido num primeiro relacionamento e aí o que acontece? Elas se identificaram, elas se reconectaram, se reinventaram, começaram a valorizar a si mesmas e deram a volta por cima. É óbvio que esse último estado é melhor do que o primeiro, porque o primeiro era uma situação de infelicidade, talvez até inconsciente. Aí, Vanessa, eu acho que eu já estava prevendo que alguém pudesse falar isso. É o seguinte, não é porque você teve um primeiro relacionamento que foi ruim, que você não vai estar hoje melhor do que você estava antes. Porque talvez você estava iludida com alguém e agora você não está mais. Se você está falando o que você está falando é porque você tem consciência de como foi. E aí, vocês mesmos já disseram aí nos comentários acima, o melhor ainda está por vir. A glória da segunda casa na tua vida, nos teus relacionamentos, vai ser melhor do que o que aconteceu antes. Ah, mas você vai estar com mais idade, você vai ter passado por muita coisa, mas a glória de Deus, ela não depende de circunstâncias. Deus pode escolher manifestar a glória dele com mais intensidade em situações aos nossos olhos inferiores. Pastor já foi muito na casa dos outros. A gente vai muito na casa dos outros. Eu já fui em casa de pessoas muito pobres, muito, muito pobres. E já fui na casa de pessoas muito ricas. E eu me lembro de uma vez que numa semana eu vivi assim em dois extremos. Eu fui na casa de uma pessoa muito rica e fui na casa de uma pessoa muito pobre. Eu amei estar na casa dessa pessoa muito pobre. Eu me senti à vontade, foi legal a beça, foi muito divertido, foi muito bom, eu comi muito bem. Na casa do rico foi ruim a comida, foi ruim a recepção, foi ruim tudo. Não estou demonizando a riqueza. Eu só estou mostrando que a glória não depende de circunstâncias. Um tinha muito mais do que outro, mas o que tinha menos tinha uma manifestação da glória muito maior. Se a gente não aprender a contabilizar as coisas, segundo a porção de glória manifesta, a gente vai se enterrar, a gente vai se confundir, a gente vai se perturbar. A Sandra está dizendo, vivi 22 anos e agora estou muito melhor do que antes. A glória da segunda casa na tua vida, Sandra, é maior hoje do que antes. Muita gente se lamenta porque fala, nossa, mas tanto tempo eu passei vivendo. Não, o que precisa importar para a gente é que a glória hoje seja maior do que o que ela já foi. É alcançar esse entendimento. É muito difícil. Muita coisa nos dá uma falsa sensação de segurança. Quando a gente tem mais dinheiro, a gente pensa que está mais seguro. Quando a gente tem mais vigor, a gente pensa que é mais fácil ser feliz. Quando a gente se relaciona com alguém por quem a gente é apaixonado, a gente acha que a chance de ser feliz é muito maior. E, na verdade, Deus ele pode se manifestar em situações que a gente julgue mais simples. Talvez você está mais escaldado, mas você já consegue se relacionar muito melhor com uma pessoa porque já está muito mais entendida sobre si mesmo. Talvez hoje você tenha menos recurso, mas você administra melhor esse menos que você tem porque você passou a valorizar as coisas simples. Talvez você hoje tenha mais idade, óbvio, do que você tinha antes,
Mas aí, hoje, você celebra mais as coisas do que talvez você celebrasse antes, porque o espírito adolescente ele é muito perturbado, ele por vezes é irresponsável, uma pessoa mais madura toma melhores decisões. Enfim, a gente tem que saber viver. A gente tem que saber compreender que Deus pode manifestar a glória dele e isso é do jeito dele. A gente que aprende, a gente é que lute a aprender como é que Deus faz as coisas para a gente curtir, para a gente desfrutar. Se a gente se tornar obstinado na nossa maneira de ver, de enxergar a vida, o que vai acontecer? A gente vai estabelecer comparações, a gente vai desanimar, a gente vai perder força. Não é? Mas aquele povo ele foi animado por uma promessa. Assim como hoje, Deus está mandando essa palavra para nós para que isso traga ânimo para o nosso coração. A glória da segunda vai ser melhor como Deus, e aí você começa a triturar a promessa e ela se perde, ela se desperdiça. Mas quando você pela fé diz, a glória vai ser maior, ok, eu quero receber essa glória maior. Eu quero crer que a glória vai ser maior. E aí Deus, o que ele faz? Ele ilumina o nosso olhar para que a nossa visão seja capaz de contemplar a manifestação da sua glória. Vida espiritual, tem gente que diz, olha, é o quarto ponto que eu queria falar hoje. Não é? Tem gente que fala assim, eu já busquei muito mais a Deus do que hoje. Nada, hoje você pode ser renovado, você pode viver novas experiências, você pode viver muito mais do que o que você já viveu. Quero, com essa mensagem, que você tenha mais esperança. Não quero que você olhe para nada que passou julgando que foi maior do que o que você pode viver hoje. Nós já pregamos sobre isso aqui, Salmo 118, 24. Este é o dia que o Senhor fez, alegremos-nos nele, regozijemos. Não é? Hoje é dia de você celebrar o que está acontecendo agora, entendendo que é possível, pela fé, crer que a manifestação da glória vai ser maior. Mas eu estou desempregado, minha situação financeira está pior hoje, eu estou com mais idade, estou velho e cansado. Eu passei muitos problemas com relacionamentos. Não. É o que Karina está dizendo aí, né? Até aqui nos ajudou o Senhor e é tempo da gente celebrar pela fé que a manifestação da glória vai ser maior. Se a gente fizer um estudo humano sobre a nossa vida, uma avaliação, um inventário, a gente vai enxergar perdas, a gente vai enxergar as coisas pelo lado errado. Mas se a gente pega pela fé a promessa de que a glória vai ser maior, a gente vai entender e vai saber lidar com isso. Bom, o título dessa mensagem foi Menos é Mais. Essa é uma expressão que a gente usa muito em produção musical e arranjos, né? Que muitas vezes, muitos instrumentos, a música fica muito bagunçada. Então uma pessoa quando vai fazer a parte da mixagem da música, quando ela vai produzir, né? Ela muitas vezes tira porque ela entende que menos é mais. Às vezes, as mulheres talvez vão saber falar melhor sobre isso. Às vezes a questão da roupa, né? Às vezes coisas demais, né, se tornam um exagero. Então, às vezes, o menos é mais porque pode ser simples e uma mulher ficar muito mais bem vestida. Enfim, tem tanta coisa. Vocês poderiam até aí me ajudar e dizerem mais coisas em que a gente pode dizer que menos é mais. Não é? Às vezes você vai num self-service, é uma doideira que você faz no prato, né? Você bota peixe, você bota feijão, você bota carne, você bota batata, você bota macarrão. Fica uma doideira, né? Às vezes comer uma coisa mais simples, às vezes menos se torna mais. Não é? Um homem ou uma mulher não é feliz porque tem muitos parceiros, menos é mais. Você tem seu esposo, você tem sua esposa, você vai ficar com ele, vocês vão se curtir, vai ser muito bom. E isso não vai ser superado pela quantidade de parceiros que você tiver. Não é um recado para os homens, você não é mais viril porque você pega mais mulheres. Você, na verdade, se torna mais forte quando você consegue se reinventar com a mesma esposa e ser mais feliz a cada dia com ela, porque vem a maturidade, vem as experiências,
E tudo se torna uma expressão de celebração pelas experiências vividas juntos, não é? Eu acredito que relacionamento é construção. Então, gente que fica cada hora com um, com o outro, e aí para aqui, começa ali, não dá. Gente, não está construindo. Você não está construindo. É óbvio que ninguém é obrigado a ficar com ninguém, mas a gente tem que pensar que a gente tem que construir. Talvez não vai ser bom no princípio, mas a coisa vai se construindo, vai melhorando, não é? É isso que a gente precisa. E o que é muito interessante, eu também estava conversando isso com minha filha aqui antes da gente começar, não é? A gente faz ideia de que não temos determinadas coisas porque nos faltam outras. Deus, para fazer um milagre na nossa vida, para manifestar ainda mais a sua glória, Deus não depende de nada. Às vezes a gente diz assim, Deus está fazendo, a gente usa o gerúndio, né? Em Portugal não usa, não é? E aí a gente perde de vista que Deus não está fazendo nada. Tudo já está pronto nas mãos de Deus. Deus ele só deixa para trazer aquilo à nossa vida, às nossas mãos, quando ele julga que a gente está preparado. Mas já está pronto. O que você quer? Tudo já está pronto na mão de Deus. E Deus ele não está segurando isso porque ele fala assim, não, eu vou fazer a Sandra sofrer um pouquinho mais, eu vou fazer a Vanessa sofrer um bocadinho mais, e depois eu vou... Não, Deus está muito afim de nos abençoar. Deus, quando você acorda, ele nem dormiu pensando como é que ele vai te abençoar. Enquanto religiosos mais conservadores e fundamentalistas têm a visão que Deus está lá para nos punir, para nos culpar, para pesar sobre nós a sua mão, ele está super afim de nos abençoar. Ele só não faz isso quando isso é prejuízo para nós. Porque menos, afinal, é mais. Às vezes, se você tivesse aquilo que você alega não ter e te fazer falta, a tua vida seria pior. Deus tira coisas da nossa vida e ele não tem como propósito que a gente fique com menos. Às vezes ele tira para que a gente fique com mais. Às vezes a gente tem muito acúmulo. Às vezes a gente acumula muita coisa na nossa casa e quando a gente tira é um alívio para nós. Menos é mais. Ô pastor, como você traz esperança através de suas palavras? Meu Deus, é incrível isso. Você é muito abençoado. Obrigado, Polly. Hoje foi um dia muito difícil, muito complicado. Mas ouvir isso é que traz esperança. Por isso que a gente tem que submeter a nossa vontade a fazer as coisas para o reino. A gente não pode se ausentar dessa conexão com Deus. Eu não estou falando aqui da live especificamente, mas de estarmos conectados a Deus. Por quê? Ele traz esperança até quando a gente não sente esperança. Até quando o dia é pesado, né? Quando a coisa custa a passar, Deus ele faz uma obra na nossa vida, então a gente tem que submeter essa obra todos os dias, crendo que a glória vai ser maior. Não é porque está doendo que a glória será menor. Não é porque agora está mais difícil que vai... Não, vai ter... Deus vai fazer e vai dar mais sabor à nossa vida. Às vezes temperada com lágrimas e com experiências difíceis. A gente precisa aprender a viver e a proposta da terapia de Cristo é que a gente se torne mais simples. A ambição faz com que as pessoas busquem até mesmo Deus querendo coisas. Eu quero isso, eu quero aquilo outro, e não é isso que vai te fazer feliz. O Jim Carrey, ele tem uma frase que eu acho maravilhosa. Eu vou tentar dizer mais ou menos o que ele quis dizer. Ele diz assim, todas as pessoas tinham que ter fama e dinheiro, porque assim elas iam descobrir que fama e dinheiro não traz felicidade. Então alguém que teve fama, que teve dinheiro, que tem dinheiro, né, famoso, descobriu que isso não traz felicidade. Seria bom que todo mundo tivesse grana e tivesse muita fama para perceber que isso não traz. A gente fica muito sentido pelas coisas que a gente não pode ter.
mas a gente tem que reverter esse quadro renovando a nossa mente, crendo que isso não é um impedimento para que a glória de Deus se manifeste mais na nossa vida. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe-me em teu coração, porque tudo que é dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Que venha a tua glória sobre nós, Senhor, e que ela seja maior do que a da primeira casa, que o nosso olhar não se volte para o passado com saudosismo, mas a gente creia que mesmo em meio a situações adversas aos nossos olhos, isso não é um impedimento para que a tua glória se manifeste com ainda mais evidência, com força e intensidade na nossa vida. Que a gente olhe para a nossa vida e veja o manifestar da tua glória sem precisar de nada que seja palpável humanamente falando, mas que o nosso coração exploda da tua glória no melhor sentido de explodir, que a gente seja inundado, abundante na manifestação da tua glória, seja qual for a circunstância da nossa vida hoje. Que a gente não pense que ontem foi melhor do que hoje, mas que a gente creia que o pior já passou e o melhor ainda está por vir. E que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor incomparável de Deus, o nosso eterno Pai, que as doces consolações do Espírito Santo sejam com cada um de nós, para todo sempre. Amém. Muito obrigado pelo carinho de vocês. É isso que nos dá força para continuar. É muito difícil ser um pastor, mas não há nada que me faça me sentir mais vivo do que ser um pastor. E isso eu devo a vocês. Não existe um pastor sem ovelhas. Não existe um pastor sem ovelhas. A gente só é porque vocês são em nós. Muito obrigado pelo carinho de vocês, pelo apoio de todos os dias. Amanhã, se Deus quiser, a gente vai estar aqui de novo. Aconteça o que acontecer, nós vamos estar aqui de novo, crendo nessa manifestação da glória de Deus. A Daniela está falando algo aqui que é muito importante, não é? Orem por nós, não se esqueçam de nós nas nossas orações. Nem sempre é fácil, nem sempre é simples, mas nós não vamos abrir mão disso, porque afinal nós estamos sendo tratados por Jesus, todos nós. Amanhã, se Deus quiser, a gente está aqui. Um beijão.